Nesse vídeo, iremos demonstrar como criar um pipeline na plataforma de GB. Em primeiro lugar, clique em Criar um novo pipeline. Será apresentado o Canvas, que é a tela de trabalho onde todos os pipelines são criados. O Canvas já foi inicializado com o passo inicial do pipeline. Depois voltaremos a esse passo, explicamos um pouco melhor o que ele significa. E agora, vamos colocar outros componentes para criar o pipeline. Do lado direito da tela, existe uma série de componentes, uma lista de componentes bastante grande, abrangente, que vão desde HTTP, gestão de sessão, transformações, fluxos e assim por diante. Então, todos esses conectores estão disponíveis para utilização na construção do seu pipeline. Para facilitar a identificação dos componentes, é possível buscar por texto. Então, nesse caso, nós buscamos um componente REST. Reparem que foi retornado o REST Connector. Para usarmos um conector no nosso pipeline, basta selecioná-lo, arrastá-lo para o Canvas. Então, nesse caso, vamos trazer o conector REST para o Canvas e conectá-lo ao passo inicial. Agora já temos um primeiro pipeline com 2 passos. Vamos configurar o REST agora. Um duplo clique no conector nos leva ao formulário de parâmetros desse conector. No caso do conector REST, repare que a URL já vem preenchida com um exemplo. Nesse caso, uma chamada ao via CEP, passando um CEP padrão, CEP default. É possível ainda configurar o content type, o verbo utilizado, por exemplo, get, post e assim por diante. E a plataforma implementa um vault de credenciais, ou seja, é possível cadastrar credenciais para uso posterior dentro dos conectores. Nesse exemplo, nós vamos deixar o account em branco. Tá? Bom, existem outras configurações possíveis dentro do conector, basta explorar o formulário, mas nesse caso vamos confirmar e testar o nosso pipeline. O teste do pipeline é feito através do Test Mode. Para acessar o Test Mode, clique no botão amarelo ao lado do botão Salvar. Na tela do Test Mode, reparem que existem parâmetros de entrada, saída, logs e mensagens, mas vamos explorar isso com calma. Em primeiro lugar, vamos apenas executar. Reparem que ele fez uma chamada ao via CEP e trouxe um CEP no caso da Rua Gomes de Carvalho. Trouxe alguns atributos adicionais, localidade, bairro e assim por diante. Mas digamos que eu queira buscar um outro CEP, então eu posso alterar os parâmetros de entrada. Nesse caso, vamos colocar um CEP diferente. Ok. E executar novamente. Reparem que o endereço, o logradouro, mudou. Agora não é mais Gomes de Carvalho, é Rua Girassol. Ok? Então é possível, na entrada, no Test Mode, alterar os atributos para execução. Ok, agora temos o resultado de uma execução de uma chamada REST, mas queremos, por exemplo, transformar esse resultado, tratar esse resultado de alguma forma. Tá? Então, nós vamos ao nossa lista de conectores e vamos escolher o Transformer. Tá? Ligamos o Transformer no REST Connector. E ao dar um duplo clique, só reorganizar aqui, vemos aqui que a tela do Transformer é um pouco diferente. Nesse caso, ela nos dá acesso a uma biblioteca chamada Jolt, que permite fazer uma série de transformações no JSON. Né? Aliás, isso é um ponto importante. A plataforma só trafega JSON. Tá? Mesmo que as origens de dados tenham outros formatos, eles são convertidos para JSON e dentro da plataforma só se trabalha com JSON. Bom, então nesse caso vocês entendem como o Jolt é poderoso, como o Jolt é útil. Então nesse caso o que a gente vai fazer? A gente vai transformar as entradas, a gente apaga a expressão inicial e vamos colocar, por exemplo, o logradouro e ao invés de logradouro vamos colocar rua. E vamos buscar outro atributo, localidade, e chamar de cidade. Ok. Voltamos para o Test Mode, executamos novamente. E reparem que agora o resultado só trouxe
aqueles atributos que nós selecionamos através do transformer. Todas as execuções geram logs. Então é possível acessar os logs de execução. Todos os passos estão aqui, né? Mas o que nos interessa mais neste momento são as mensagens. Por quê? Porque as mensagens representam cada passo de execução do nosso pipeline. Vocês vão reparar que quando o conector executa, ele tem um resultado. E mais para frente, a gente vai poder ver a transformação acontecendo. O transformer atuando e extraindo apenas aqueles elementos que nós selecionamos. Então, as mensagens são muito úteis para depurarmos, para entendermos como o nosso pipeline está sendo executado. Digamos agora que nós queiramos tomar decisões dentro do pipeline. Para isso, vamos escolher o choice, o conector choice. O choice permite que a gente trate o resultado do conector anterior. E nesse caso, por exemplo, vamos colocar 2 transformers aqui. E como nós temos um atributo chamado localidade, aquele que a gente transformou em cidade, vamos fazer com que o choice tome decisões em função dessa localidade. Então, no caso, a primeira a gente vai chamar aqui de não é São Paulo. Tá? Então, a gente vai olhar para a cidade, para o atributo cidade. E no outro nós vamos colocar é São Paulo. O tipo é when. E a gente vai escolher um JSON Path. É possível utilizar o JSON Path para tratar essa resposta. Tá? Então, nesse caso, eu vou pegar um JSON Path que eu já montei. Tá? Que basicamente verifica se o atributo cidade é igual a São Paulo. Então, conferindo cidade igual São Paulo. Esse caminho é o caminho é São Paulo. Tá? Então, quando for São Paulo, o valor de cidade ele vai derivar para este caminho. Agora vamos mudar rapidamente a saída de cada um desses transformers. Vamos mudar para default. Vamos tirar o body daqui e criar um atributo message. Não é São Paulo. E faremos o mesmo no transformer é São Paulo. Então, default message é São Paulo. Ok. Agora vamos executar o nosso pipeline. E olha que interessante. A mensagem foi adicionada ao resultado. Agora, além de rua e cidade, eu tenho a mensagem é São Paulo. Agora vamos trocar o CEP para um CEP de fora de São Paulo. Tá? No caso, eu vou colocar um CEP da cidade de Fortaleza. E vamos executar novamente. Reparem que agora o endereço foi mudado para um endereço de Fortaleza e a mensagem apresentada foi não é São Paulo. Então, recapitulando, o que fizemos até agora foi criar um pipeline que faz uma chamada REST, pega a resposta desse REST e transforma, que foi a extração dos 2 atributos que nós escolhemos, e toma uma decisão em função de um deles. Agora falta o último passo, que é configurar a trigger. A configuração da trigger define o critério de execução do pipeline. Ele pode ser agendado para execução, ele pode responder a eventos gerados por outros pipelines, e ele pode ser configurado para ser chamado via HTTP ou exposto como uma API REST, que é o que nós faremos aqui. Então, basta confirmar e a trigger está configurada. Agora podemos salvar o pipeline. Escolhemos a opção salvar como pipeline. E reparem que a formação do nome é importante, porque ele pode ser chamado como uma API REST, então tem que ter um nome válido, tem que usar um formato válido de nome.
Então vamos chamar aqui Getting Started Video, colocar uma descrição, confirmar e pronto. Nosso pipeline está salvo, foi salvo com sucesso.